Muito boa tarde, amados do Senhor. É com grande prazer que hoje Cleiton, evangelista, amigo de vocês, está aqui para trazer mais uma palavra do conhecimento, de sabedoria, do conhecimento da palavra do Senhor. Algo que Deus tem ministrado na minha vida nesses dias, nas minhas orações, e eu quero trazer isso para vocês. A palavra de hoje está em 1 Samuel capítulo 22, do versículo 1 em diante. Eu vou esboçar aqui com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de entendimento do que foi no Instagram. Então, se você nos seguiu no Instagram, curte o vídeo, deixa o seu like, tá bom? Capítulo 22, versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Meu Deus! Dali passou, agora fica atento nesse versículo. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei. Então ele foi encontrar o rei de Moabe. Deixa estar o meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar. Amém? Até aqui, querido. O que nós podemos observar nesse vídeo, querido? Davi, ele era um cara que tinha muito entendimento. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando o profeta Samuel visitou a Jessé, quando Deus falou com Samuel que devia consagrar a Davi, ele não falou, vai lá e consagre Davi. Ele falou assim, vai lá e consagre Davi, filho de Jessé. Antigamente, se a gente for estudar teologia, eles não usavam o sobrenome, eles usavam o nome do pai. Então, por exemplo, o nome do meu pai é Hilário, ficaria Cleiton, filho de Hilário. E assim sucessivamente para os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Mas voltando a essa história, Davi ele estava sofrendo perseguição porque Saul percebeu que as pessoas gostavam mais do reino do que ele e que de uma hora para outra ele poderia perder o reinado para Davi. E aí Davi teve que fugir. Mesmo ele não fazendo nada para Saul, ele teve que fugir e ir até essa caverna. E aqui a Bíblia fala que endividados, homens, até algumas versões dizem que eram vagabundos, pessoas más de espírito, falam aqui que tinham perturbação, estavam nessa caverna fugidos, estavam ali refugiados, que era um lugar que ninguém queria ir. E Davi passou a governar. Então, esse primeiro estágio, nós vemos que é o estágio de Davi. Para que ele se tornasse rei, ele tinha que aprender com esses 400. Com essas 400 pessoas que Deus colocou na mão dele, cheio de problema. E que lá na frente seriam 400 homens de Deus, que levantariam como grandes guerreiros. Tem 50 deles que a Bíblia relata como se eles fossem heróis. Tem um deles que matava um homem com uma lança, com 3 homens com uma lança só. Eram homens que Davi treinou, Davi preparou. Mas o foco não está aqui, querido. O foco da nossa palavra está no versículo 3 em diante, aonde Davi fala, leva os seus pais ao rei de Moabe. Fazendo o quê? Protegendo a sua família, antes de tudo, protegendo a sua família contra o próprio Saul. Ele sabia que muitas vezes Saul ele poderia atacar a sua família, trazer de prisioneiros, fazer eles, até mesmo sacrificar eles por causa da raiva que ele tinha de Davi. Mas ali Davi está deixando um princípio para nós muito importante. Antes de tudo, colocou a sua família em proteção. Aí sim, preparou os guerreiros. Aí sim foi preparar aqueles que iam acompanhar. Querido, Davi está deixando uma lição para nós. Davi está nos ensinando que a nossa prioridade deve ser a nossa família.
A nossa família, o primeiro projeto que o Senhor fez na terra. Antes, quando Deus fez o jardim, fez os animais, a água, as árvores, o céu, a terra, a luz, o sol, tudo Deus fez, né? Nós sabemos disso, vocês sabem também. E Deus fez Adão. E Adão era um cara muito especial. Talvez Adão, alguns teólogos dizem que ele era um super-homem. Ele se conversava com Deus, ele não tinha pecado. Ele não morria, gente. Ele comia a árvore do fruto da vida. Só que num período Deus olhou para Adão e viu que Adão estava triste. Que ele dava nome para os animais, mas ele não tinha alguém que fosse da espécie dele. E aí Deus falou, vou fazer-lhe uma ajudadora, idônea. Arrancou da própria costela de Adão, Eva. Querido, e aí se constituiu a primeira família. Então, o primeiro projeto de Deus, a primeira coisa que Deus estabeleceu aqui nessa terra, no Jardim do Éden, foi a família. Esse é o principal projeto do Senhor. Esse é o principal fundamento do Senhor. Cuidar da sua família. Não fique passando, querido. Não fique deixando a sua família em segundo plano. Priorize a sua esposa, que é a sua família, a primeira, o seu cônjuge. Priorize ela, depois os filhos. Honre os seus pais e suas mães, como Davi fez. Pegou os seus pais e guardou em Moabe. Antes de tudo, honre os seus pais. Honre a sua família. Cuide deles, para que isso vai trazer brasas vivas para você lá na eternidade. Não adianta de nada você ganhar o mundo e perder os seus, a Bíblia fala isso. Não adianta de nada você trabalhar na igreja muitas vezes, nos altares pregando e chegar na sua casa e a sua casa estar destruída, querido. Se você está fazendo isso, pelo amor de Deus, para agora. Para com tudo que você está fazendo. Coloca o Senhor como prioridade na sua vida. Ponto final. Deus tem que ser acima de tudo, o primeiro mandamento. E o segundo é amar o seu irmão. Cuidar da sua família. Cuidar da sua família, querido. Quantas vezes você está dando prioridade para futebol? Quantas vezes está dando prioridade para churrasco, para pescaria? E a sua família está destruída. Você chega dentro da tua casa, é o único lugar que você não tem paz é dentro da tua casa. O único lugar que você não quer ficar é dentro da tua casa porque você não tem paz. Querido, a tua casa tem que ser o teu refúgio. Se não é, tem alguma coisa errado. Começa a pensar, começa a refletir, começa a ler o manual de vida. Começa a ler a sua Bíblia. Ela vai te mostrar essas chaves, querido. Essas chaves. E eu falo como homem que não tinha como prioridade a minha família. Quando eu comecei no ministério, eu não entendi, eu queria ganhar todo mundo para Jesus. Eu tenho a vertente evangelística, então eu queria pregar. E tem pessoas que não querem, querido. E muitas vezes eu colocava as pessoas na frente da minha família, eu não entendia. E a minha esposa sofrendo. Até que eu entrei no Ministério Mevan, Xanxerê, Vinho Novo para as Nações, e o pastor me mostrou que eu estava errado, que eu precisava de mudança, que eu precisava me mudar a minha mente. E eu sofri, querido, relutei, falei que não era de Deus, que as pessoas que eu estava cuidando iam perecer. E hoje, querido, Deus tem me abençoado. Deus tem me mostrado que como eu priorizei a minha esposa, criei um altar de adoração na minha casa, aqui nesse quarto que eu estou gravando. É um quarto de oração, aonde nós oramos praticamente todos os dias. Aqui o Senhor tem falado comigo. Como eu priorizei a minha esposa, Ele está me honrando de outras formas. E eu não deixo, querido, de fazer a vontade de Deus. Porque lá onde que eu tô indo, na casa das pessoas, eu tô orando, Deus está libertando as pessoas, eu tô falando do evangelho, eu tô pregando a palavra. Porque você tem que ser cristão na tua vida secular, você tem que ser cristão na tua vida profissional. Ser cristão na igreja é fácil, querido. Falar que você é crente é fácil. E não pense que o Senhor não se deixa escarnecer. O Senhor não vai fazer com que você
fique vivendo a tua vidinha no pecado, no erro, e chegue diante do Senhor e apresente. Pode até acontecer as coisas, mas dentro do teu eu, e se você chegar diante do Senhor, vai ser uma vergonha, querido. Então se arrependa. Se arrependa que nem eu fiz. Senhor, eu me arrependo, eu estou errado. Faça que nem Davi. Proteja a sua família com um rei, até de um povo estranho, se for preciso. Mas cuide deles. Cuide, que o Senhor vai te honrar. E todas as coisas vão fluir na sua vida. Todas as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Você vai começar a ter vontade de ficar em casa. Comece a priorizar. Ah, mas a minha esposa não me ama. Comece a amar ela. Se você não está recebendo amor, é porque você não está plantando as sementes certas. Comece a plantar na vida dela, querido. Você vai ter colheita disso. Você vai ter colheita disso. Se ela está doente, faz uma massagem. Lava os pés dela, querido. Com uma água quente, com uma bacia. Faz um papel de servo na vida da tua esposa, que ela vai te honrar. Ela vai começar a mudar os olhos. Esse homem é um homem de Deus. Pega um óleo ungido, passa no travesseiro dos seus filhos, da sua esposa, da porta e fala: sai daqui, Satanás, na minha casa não. Seja o sacerdote que Deus colocou para você ser. Mulher, seja sábia. Seja entendedora, não ande se mostrando, não ande fazendo ciúme pro seu esposo. Isso é muito feio, isso é mentira do diabo na sua vida. Ande com ele. Ande com os seus filhos. Ame os seus filhos. Cuide, não deixe tudo que teu marido ganha que vá pelo ralo. A mulher sábia de Provérbios, ela diz que ela trabalha o dia inteiro, chega de noite e não tem atenção pro seu marido. Leia, querido. Leia a palavra, ele vai te ensinar. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Que essa palavra fala forte comigo, que fale com você também. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, no nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está escutando essa palavra. Que o Senhor coloque nas mãos dela a tua graça, a tua glória, e que o mover do teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada pessoa. E que a partir de hoje as prioridades dela mudem, que sejam as prioridades do reino. No nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe. Se você gostou da palavra, compartilha, deixa o seu comentário. Amém? Tudo de bom. Deus abençoe.